Olha, a gestão da qualidade, do jeito que a gente conhece, está passando pela maior transformação das últimas décadas. É sério. Então, bora mergulhar nisso para entender como a tecnologia está literalmente virando o jogo. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta-chave, né? A gestão da qualidade por aí está olhando para o passado ou para o futuro? Porque, no fundo, a gente está falando de uma mudança total de mentalidade, de como se pensa e como se age. É basicamente uma escolha, ou se apaga incêndio ou se evita que o fogo comece. E é aqui que está o pulo do gato, a essência de toda essa transformação. A gente está saindo daquele modelo antigo, sabe? Aquele de inspecionar, de caçar defeito depois que o estrago já está feito, para um modelo totalmente novo, focado em prever. A ideia é evitar que o problema sequer apareça. Pensa bem, por décadas, o que era qualidade? Era isso aí, um monte de verificação manual, controle estatístico e, principalmente, reagir. Era um mundo de reação. A equipe da qualidade era tipo um bombeiro, só entrava em campo depois que o problema já tinha acontecido, já tinha gerado custo, já tinha gerado desperdício. Aí que chega a tal da Revolução 4.0. E aqui tem um ponto importante. A qualidade 4.0 não vem para jogar tudo que a gente aprendeu no lixo, não. Pelo contrário, ela vem para dar um superpoder para os métodos tradicionais. Ela nada mais é do que pegar as tecnologias da indústria 4.0 e aplicar direto na gestão da qualidade. Mas o que move essa revolução toda? Bom, são esses 4 motores tecnológicos aqui. Primeiro, Big Data, para a gente conseguir analisar uma quantidade absurda de dados. Depois, Inteligência Artificial, a IA, que aprende com os processos. Aí vem a Internet das Coisas, ou IoT, com sensores monitorando tudo em tempo real. E para amarrar tudo isso, a computação em nuvem, conectando todas as pontas. Então, o ponto crucial, a virada de chave, é exatamente essa. A gente sai do reativo e vai para o preditivo. É aqui que o jogo muda completamente. A mentalidade não é mais como eu corrijo esse erro rápido. A pergunta passa a ser como eu impeço esse erro de acontecer. Olha que interessante essa comparação. Ela mostra na prática essa mudança de mentalidade. De um lado, a gente tinha o policial da linha. O foco dele, o produto defeituoso. A ação, corrigir. A ferramenta, o olho, a inspeção visual. Agora, a gente tem o cientista de dados. O foco dele mudou. É o processo instável. A ação não é mais corrigir, é prevenir. E a ferramenta? Bom, agora são os algoritmos. E para entender o poder disso, olha essa frase. Imagina só, um sistema que te avisa: se a umidade subir 5%, a chance de dar um defeito nas próximas 2 horas é de 90%. Isso é incrível. A equipe pode agir antes do desperdício acontecer, antes de gerar custo, antes mesmo de existir um problema real. É literalmente a qualidade agindo no futuro. Ok, isso tudo parece ótimo, né? Mas como é que a gente faz isso virar realidade? Porque a transformação não é só comprar um software novo e pronto. Para essa mentalidade preditiva realmente funcionar, precisa ter uma base, uma estratégia muito bem construída por trás. E para construir essa base, existe um modelo bem legal da LNS Research que define 5 pilares. Pensa neles como degraus. Tudo começa com os dados, que são a matéria-prima. Depois vem a análise, ou analytics, para transformar esses dados em inteligência. O terceiro é a conectividade, para garantir que essa informação chegue onde precisa. O quarto é a colaboração, porque ninguém faz nada sozinho. E por último, amarrando tudo, a cultura. E olha, esse último pilar, a cultura, talvez seja o mais importante de todos. E com certeza o mais difícil. Porque não adianta nada ter a tecnologia mais incrível do mundo se a mentalidade da equipe não mudar, se não houver um foco real em inovação e melhoria. A cultura é o óleo que faz essa engrenagem toda girar de verdade. E isso nos leva direto para um ponto que é fundamental. A gente vê muita implementação dar errado por aí. Por quê? Porque o foco fica só na tecnologia, em comprar o software mais caro e se esquece que o verdadeiro desafio é o desafio humano. As habilidades das pessoas precisam evoluir junto. O profissional de qualidade de hoje e do futuro precisa ter noções de análise de dados, precisa bater o olho num dashboard complexo e entender o que está acontecendo. E, isso aqui é super importante, precisa aprender a confiar no que os algoritmos estão dizendo. Isso é uma mudança de chave gigante. Sabe aquele ditado antigo da computação? Garbage in, garbage out. Ou seja, lixo entra, lixo sai. Pois é, ele nunca foi tão atual. A qualidade dos dados é tudo.
Se os sensores que alimentam o sistema estiverem ruins, descalibrados, ou se os dados inseridos manualmente forem de baixa qualidade, adivinha? As decisões da inteligência artificial também vão ser ruins. Simples assim. Beleza, a gente falou de tecnologia, de cultura, de desafios. A pergunta que fica é, vale a pena todo esse esforço? E a resposta é um sonoro sim. Porque os ganhos reais, os benefícios para um negócio, são simplesmente enormes. O primeiro ganho, e o que todo mundo olha, é no bolso. É a queda do chamado custo da não qualidade. Isso significa uma redução brutal em refugo, em retrabalho, em devolução de cliente, enfim, menos erro significa diretamente menos dinheiro jogado fora. E a velocidade? Olha, é um salto quântico. Pensa naquela análise que antes ficava presa em planilhas, demorava semanas para ficar pronta. Agora, com dashboards, essa mesma análise acontece em minutos. A tomada de decisão deixa de ser algo do passado para ser praticamente em tempo real. Outra coisa fantástica, transparência e rastreabilidade total, do parafuso ao produto final. Pensa na loucura que é um recall. Com esse sistema, é possível saber na hora, com precisão, qual lote de componente deu problema, em qual máquina ele foi usado, em que dia e em que hora. É um nível de controle que antes era impensável. E para fechar os benefícios, talvez o mais importante de todos. A qualidade 4.0 não é sobre substituir pessoas por robôs. Pelo contrário, o objetivo é tirar as pessoas daquela tarefa repetitiva, maçante, de ficar inspecionando peça por peça e liberá-las para focar no que o ser humano faz de melhor, pensar em estratégia, em inovação, em melhorias. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. A qualidade do futuro não é sobre ser bom em achar erros, é sobre ser inteligente o suficiente para não deixar que eles aconteçam. A grande questão é, a empresa está pronta para essa nova era?